Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita abordará o tema mulher, filha, mãe, avó. Nossa entrevistada, a companheira, a trabalhadora, a divulgadora da causa do cristianismo e do espiritismo, Márcia Pachulho. Márcia é trabalhadora ativa da Sociedade Espírita Unificação. Bem-vinda, Márcia, ao programa Visão Espírita. É um prazer estar aqui com vocês, Ola, dividindo esse espaço junto aos nossos irmãos, amigos internautas, que sempre nos prestigiam, né? Muito obrigada pela oportunidade. Nós te agradecemos. Márcia, o corpo feminino, né, oferece ao espírito várias experiências no processo evolutivo. Na sua análise, na sua percepção, quais são esses aprendizados que ele oferece? Bem, nós sabemos, pelas informações que nós temos em O Livro dos Espíritos, que encarnarmos num corpo masculino ou feminino traz-nos oportunidades em alguns aspectos semelhantes e em alguns aspectos bem diferentes de aprendizado. No caso da mulher, nós sabemos que o corpo feminino, não só pelas suas características fisiológicas, mas também endocrinológicas, a mulher tem um organismo propício à maternidade, que é uma exclusividade do organismo feminino. E nós podemos perceber que, dadas essas condições, oportunidades infinitas de exercitar o amor divino dá à mulher condições de entrar numa encarnação e, ao sair dela, sair um pouco mais amadurecida no aspecto emocional, se ela souber se valer dessas oportunidades, né? Ainda há pouco nós comentávamos que na medida em que a mulher avança em idade durante uma encarnação, quantas oportunidades de exercitar o amor surgem? Começa como filha, né? O amor filial, depois mais adiante, o amor conjugal, o amor fraternal compartilhado com irmãos, mais adiante ainda o amor maternal, depois o amor de avó e, se ela viver bastante, muitas vezes até mesmo o amor de uma bisavó. Muita gente diz assim, mas é tudo mesmo amor. Sim, é tudo mesmo amor, mas com características distintas que fazem com que a mulher consiga exercitar o amor nessas inúmeras facetas. André Luiz foi o primeiro a nos noticiar, mas não só ele, inúmeras obras espíritas nos dão conta de que o amor maternal é o que nós temos de mais primoroso entre os encarnados, é a representação do amor divino. Porque a mulher já estabelece a ligação com o espírito reencarnante desde o momento da concepção. E nós sabemos que praticamente, até mesmo antes da concepção, o espírito reencarnante já se liga àquela que será a sua mãe, né? E a partir daí direciona até mesmo os espermatozoides de modo a selecionar vibratoriamente o espermatozoide que irá fecundar o óvulo da mãe, né, com o seu padrão vibratório específico, peculiar, único. Né? E é por isso que existem milhões de espermatozoides nesse momento para dar condição
Aqui aquele, não o mais forte, não o mais bonito, mais valente, como se pensava, mas o que tem as características vibratórias mais adequadas para que aquele espírito encontre no DNA resultante dessa junção óvulo-espermatozoide as condições mais adequadas para o aprendizado que ele precisa realizar naquela encarnação. Tudo isso é o organismo da mãe que vai propiciar. Mas não podemos parar aí, não é só o organismo da mãe, né? A mãe, ao gestar o corpo da criança, o corpinho do espírito que está retornando, né, até que ele venha à luz, ela estabelece uma ligação com ele espetacular. Já é comprovado cientificamente que o espírito, aí, né, nomeado como feto, porque pensa-se apenas no corpinho que está em desenvolvimento no útero da mãe, mas nós sabemos que ele não está sozinho, existe um espírito ali reencarnando. Essa ligação com a mãe faz com que esse espírito troque emoções, compartilhe pensamentos com essa mãe. Essa ligação já começa de uma forma muito intensa, já no útero. Depois ela se consolida durante a amamentação, e é por isso que é muito bom se estimular a amamentação, né? Porque ao amamentar a criança, ao trazer o filho ao peito, a mãe, ao fornecer-lhe o leite materno, ela não fornece só o alimento, ela troca com ele energias vitais, né? Ela troca com ele emoções que são sublimes naquele momento, né? São sublimes, é o amor, é a dedicação, é o carinho, né, que se expressa através dos cuidados maternos. E isso nós sabemos, é um jargão, não só entre as mulheres, mas nas famílias de um modo geral, que quem tem um filho é para a vida toda, não é? Que dirá as mães. O filho assim concebido, cuidado, com carinho, com atenção, estabelecerá com essa mãe uma ligação que perdurará por toda a encarnação e até para além da encarnação na realidade espiritual. Então, tudo isso dá inúmeras condições para que a mulher trabalhe bastante as suas emoções, no que elas têm de mais sublime, no que elas têm de melhor, né? É claro que nós sabemos que nem todas conseguem, né? Há mães que abandonam seus filhos por diversas razões, há mães que desenvolvem uma aversão pela criança, né? Naquilo que se chama uma depressão pós-parto, mas nós sabemos que tem antecedentes espirituais também, mas essas são exceções, porque na imensa maioria dos casos, essa ligação que se inicia já na concepção tende a se perpetuar, a se consolidar, não só ao longo da encarnação, mas após ela também. É comum, né, Márcia, nas nossas reuniões mediúnicas, né, nas atividades socorristas, né, nós percebemos que não importa em que circunstâncias, que idade, quanto foi que o espírito passou pelo processo do desencarne, né, mas como ali a sensibilidade, ele leva com essa percepção muito além do tempo que nós podemos perceber, né. Mas, Márcia, a maternidade como meio de preservação da espécie representa dizer que o instinto é o impulsionador desse fato? Nós precisamos pensar com carinho nessa resposta, porque nós sabemos que no desenvolvimento filogenético do espírito, lá desde que é concebido pelo pai, que ele é criado pelo pai como um princípio inteligente e começa a sua longa trajetória já como uma célulazinha, e vem pelos inúmeros reinos da natureza até adquirir algumas potencialidades que o tornam um espírito, e aí ele torna-se um ser pensante e começa o seu desenvolvimento como ser humano até a angelitude, até a perfeição. É uma longa trajetória, como nós sabemos, mas há uma distinção muito importante. Até que o espírito
se torne espírito, até que o princípio inteligente se torne espírito e adentre a condição de ser humano, ele é totalmente guiado pelo instinto. Totalmente, né? E é assim que não importa a espécie vegetal ou animal, ela cumpre exatamente o seu papel na natureza, porque é guiado pelo instinto, que Kardec define em A Gênese como uma inteligência não racional. Então, a partir do momento em que se torna um espírito, entra aí as condições adequadas de racionalidade, que a princípio são ainda precárias, ainda estão iniciando o seu processo de desenvolvimento também. Isso dá ao espírito o livre-arbítrio, quer dizer, a razão vem junto com o livre-arbítrio. É necessário que seja assim para que nós possamos, nessa nova etapa evolutiva, escolher o caminho que vamos fazer nessa trajetória. É importante que nós aprendamos com os erros e com os desacertos também, né? E isso, então, indica o seguinte, embora nós tenhamos o instinto ainda muito presente em nós, porque nós ainda não estamos tão desenvolvidos assim, não é? Ainda há uma longa jornada pela frente, mas nós já temos um desenvolvimento da razão suficiente para fazermos opções. Então, o instinto bate como, muitas vezes, um desejo, uma vontade, que muitas vezes não é só na mulher, é no casal como, em geral. Aquele instinto de maternidade, de paternidade, resquícios das fases evolutivas anteriores. Mas existe a razão que atravessa aí, né? E é muito comum, então, que as pessoas, às vezes, vetem, né, aquele desejo de ser mãe, de ser pai, de constituir uma família, ou tem o desejo sincero, mas se perdem pelo caminho, não conseguem concretizar por inúmeras razões, não é? Então, nós sabemos que, por sermos seres racionais nessa fase em que estamos, a razão, ela interfere muito no instinto. O instinto, ele é muito certeiro, né? Porque ele faz parte da natureza, ele guia os seres. Mas nós estamos, na medida em que evoluímos, amortecendo os instintos para que predomine cada vez mais a razão. Então, atualmente, podemos dizer que nós temos um misto de instinto e razão, que também vai aparecer nessa questão da maternidade, né? Então, quanto mais desenvolvida moralmente a mulher, mais ela vai ponderar. Bate aquele anseio pela maternidade, mas provavelmente ela vai pensar, eu posso esperar mais um pouco ou não? Eu quero ter condições de dar uma boa educação para meu filho, que agora não dá, ou eu quero ter apenas 2 filhos ou 3, então eu vou lançar mão de um controle de natalidade, né, algum método contraceptivo. Então a razão entra aí no meio do caminho, direcionando esse anseio natural, né, porque a lei de reprodução, ela está presente no universo, ela está presente direcionando a reprodução de todos os seres, e com a gente não seria diferente, né? Mas a razão também está presente. E é necessário que seja assim, porque então as pessoas devem sim escolher qual o melhor momento, ou a melhor forma, estruturar a sua família de acordo com os seus recursos, não apenas financeiros, mas recursos de tempo, recursos morais, né? Entra aí uma série de fatores que muitas vezes, sim, tem um peso agora nessa fase evolutiva que nós estamos, né? Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. Sabe, Márcia, às vezes a razão ela vai nortear o instinto, né? Vai dar o equilíbrio necessário, né? O duro é quando junta instinto, pensamento, razão e sentimento.
Aí isso Sim. fica uma situação. Aí a gente torce para que o sentimento predomine, porque aí a coisa talvez saia melhor. Tem razão. Mas os espíritos que reencarnam no corpo, no corpo feminino nos últimos tempos parecem ter uma certa resistência à maternidade. Como é que nós podemos entender isto? E isso, será que isso existe? Eu penso que em parte a resposta foi aí dada nessa anterior, mas não totalmente. A questão é que a partir da década de 50 nós sabemos que houve um movimento de emancipação feminina, que se intensifica a cada ano, né, a cada momento, e com esse movimento de emancipação feminina, a mulher viu as possibilidades de se tornar profissional, uma boa profissional, de trazer uma contribuição financeira para melhorar a qualidade de vida da família, uma oportunidade de ter uma formação universitária, que até o final do século XIX não era muito levado em consideração, né? Então, tudo isso fez com que a mulher pensasse, né? Pensasse melhor nas condições da maternidade, até mesmo por temor de não ter tempo suficiente para cuidar dos seus filhos. Porque nós sabemos que antes da emancipação feminina era muito comum as mulheres terem 5, 6, 8 filhos, até 10 filhos, né? As famílias eram bem mais numerosas. E, na atualidade, já existem países que controlam a natalidade dos seus habitantes porque já temem a superpopulação, com todos os problemas que vêm junto, né? Então, a mulher enquadrada nessa realidade de emancipação feminina, de necessidade de buscar uma igualdade de direitos, né, com o homem, uma colocação profissional, uma realização profissional, tudo isso tem feito com que a mulher pense bem, né? Eu me baseio por minhas filhas, eu tenho 2 filhas, eu fui mãe com 26 anos, eu já achei meio tarde, né? Eu tinha terminado a faculdade, estava terminando o mestrado, aí fiquei segurando, mas assim, meio temerosa, quando eu tive a primeira filha. Quando eu achava que não ia ter a segunda, com 34 anos, nasceu minha segunda filha. Eu achei, assim, tardio demais, na época, né? Hoje, muito tranquilamente, elas me falam, a minha filha se casou semana passada, com 28 anos, e não pensa ter o primeiro filho antes dos 30. Por preocupação mesmo, de tempo para dedicar-se, tentando uma estabilização profissional primeiro, né? Então a gente vê que, na verdade, não é tão não é o sentimento de negação à maternidade, mas é um cuidado especial que vem surgindo a cada geração devido à emancipação feminina que está se estabelecendo muito rapidamente, né? Porque 60, 70 anos não representam nada nos séculos, né? De opressão feminina, então a gente sabe que é uma coisa que está se estabelecendo bem rápida, e isso tem feito com que as mulheres pensem e repensem, né? A gente só reza para que não pensem demais, não pensem demais, né? Porque o mundo precisa ser renovado e tem muito espírito aguardando a oportunidade de reencarnar. Ô, Márcia, tem uma questão que eu queria propor, ela tem uma certa complexidade no aspecto do que ela pode trazer à reflexão, né? A primeira pergunta é: as mães amam seus filhos? Ou estamos confundindo amor com instinto? Faço essa questão porque uma vez vamos aprender, né, vamos entender com o Espiritismo que que nas reencarnações, né, nas nossas reencarnações de família, há um processo de justiça. E visto que em certas ocasiões, né, estão frente a frente espíritos do passado, na condição de pais, na condição de mães, né? E isto fica perceptível. Você até tocou na sua primeira resposta, né? Aquela determinada resistência, aquela depressão pós-parto, aquele temor,
ou às vezes a mãe ama, mas sente que tem ali uma certa resistência, né? Eu estou até tirando desse momento a adolescência, porque se formos basear pela adolescência, aí todos temos conflitos. Sim, a adolescência é uma fase totalmente diferenciada, porque é um momento em que o espírito completa a sua encarnação atual, né? A sua personalidade toma posse definitivamente de todo o arsenal físico que ele tem para utilizar, inclusive o sistema nervoso central, o desenvolvimento cognitivo, que já está se completando nessa fase. Então, a personalidade se mostra e muita gente se assusta, né? O que é diferente nas situações durante a gestação ou mesmo logo após o parto. Muitas vezes acontece isso e acontece na primeira, segunda infância. Muitos relatos nos chegam, né, de mães, pais ou ambos, né, o casal, com relação ao filho, muitas vezes um sentimento estranho, meio indefinido, de uma certa aversão, mas há amor, sim, há amor, mas misturado com outro sentimento que confunde o sentimento de amor. Né? Você já sinalizou de alguma forma, André, falando dessas anterioridades da alma, quer dizer, as nossas encarnações anteriores não foram tão ditosas, né? Nós sabemos porque o melhor que nós conseguimos ser é o que somos hoje, né? Pelo processo evolutivo. Então, se nós conseguimos detectar em nós muitas falhas ainda, muitas imperfeições, que dirá das encarnações anteriores. E é claro que nós temos conflitos, problemas mal resolvidos de relacionamento com outras pessoas. E é da lei, a providência divina se vale muito do núcleo familiar para abrigar um espírito que tenha algum problema de relacionamento do passado, às vezes são problemas sérios, né? São conflitos graves até, instalar no lar, e ele vai precisar muito do apoio da mãe ou do apoio do pai, ou porque esses pais o prejudicaram, ou a mãe o prejudicou de alguma forma. Então essa mãe vai cercá-lo de zelo, de carinho, mas ele vai estar sempre meio rebelde, meio resistente, e a mãe vai estar sempre sem compreender muito bem, mas eu cerco de amor, de carinho, e não vejo retorno, não é? Ou o contrário também. Às vezes, o filho é um espírito até amoroso com os pais, é amoroso com a mãe, mas os pais estão sempre um pouco resistentes e não conseguem entender muito bem isso. O importante, eu costumo dizer, nesses momentos, quando as pessoas questionam a respeito disso, eu costumo dizer, o importante é amar. O que vier a mais, a gente vai resolvendo pelo caminho. O importante é amar. Então, eu preciso amar aquele ser que me foi confiado, aquele filho de Deus que eu tomei emprestado por filho nessa encarnação. É necessário que assim seja para que uma grande oportunidade de reconciliação possa surgir ali, ou de consolidação de laços afetivos que já existam, porque isso também acontece, como nós sabemos. Às vezes, numa família que se constitui, existe um elemento que está ali meio destoante, os demais estão afinizados, né? Têm os mesmos propósitos, falam a mesma língua, então tudo vai bem, mas tem um que parece que é meio destoante. Eu costumo dizer, é para esse que nós precisamos direcionar maior carinho, maior atenção, maior preocupação, dedicação, né? Porque nós não nos lembramos do passado, graças a Deus. E nós aprendemos em Evangelho segundo o Espiritismo que isso tem um propósito. Nós não nos lembramos do passado, porque se lembrássemos, o passado interferiria muito nas nossas relações atuais. Sim, sem dúvida. Então a providência divina é tão sábia que faz com que esqueçamos provisoriamente o passado enquanto encarnados
e coloca junto da gente, na nossa família de origem ou na família que nós construímos, alguém com quem nós temos problemas do passado. Eu costumo dizer, as pendengas do passado que a gente traz para essa encarnação, elas vão aparecer em algum momento. Então, tem gente que às vezes foge. Tem gente que nega e diz, não, eu já faço todo o possível, isso aí não tem jeito, esse filho não tem jeito. Não, nós precisamos redobrar o cuidado, a atenção, porque justamente não lembramos do passado. E pode ser que sejamos nós os devedores, e não eles. Né? Então, nós estamos ali no papel da reconciliação, nós nos comprometemos a nos reconciliar, a desenvolver os laços de amor, lembrando sempre que o compromisso com futuros filhos já surge na realidade espiritual. Isso é uma das poucas condições estabelecidas antes de encarnarmos, como nós sabemos. Muita gente diz assim, mas tem gente que depois chega aqui e não tem filho. Livre-arbítrio. Nós vamos cumprir ou não o que assumimos, o livre-arbítrio em jogo. Mas aqueles que nós recebemos por filhos, eles não são obra do acaso. Eles não apareceram nos nossos braços, não foram gestados por acaso. Há ali um compromisso muito sério. E vai requerer de nós o melhor que nós pudermos. O programa Visão Espírita, Márcia, está chegando no seu final. O papo é agradável, esclarecedor. Seu jeito meigo, materno de falar é tocante. Eu peço que você, para que nós, nesse 1 minuto final, que você deixe uma mensagem às mães nesse programa tão especial dedicado a elas. A minha expressão não poderia ser outra, a não ser de muito carinho, de muita valorização pelas mulheres que são mães, que são avós, que são tias, que são bisavós, que são esposas planejando filhos. Chico Xavier diz que todas as mulheres são mães, porque todas as mulheres trazem a maternidade em potencial. Então eu quero deixar o meu cumprimento, o meu carinho, o meu voto de muita paz, de muita luz a todas as mulheres e que todas se dediquem àquelas que optarem pela maternidade, se dediquem a essa função, dando o melhor de si. Pode ser 1 horinha por dia, mas que seja o melhor de você, muito mais do que na sua profissão, muito mais do que em qualquer outra função que você desempenhe. Dê o melhor de você como mãe, porque com certeza a ligação que irá se estabelecer entre você e seus filhos será pela eternidade. E quando você retornar à pátria espiritual, aí é que vem, né, as recompensas, porque a ligação se perpetuará para sempre. Muito obrigado, Márcia, pela sua participação. Muito obrigado ao amigo telespectador, ao amigo ouvinte do programa Visão Espírita. Até o próximo programa Visão Espírita. Antes de encerrarmos, lembre-se, dia de mãe são todos os dias. Até lá. Oiê, surpresa! Mãe, esse recadinho aqui é só para te dizer que eu tenho muita sorte em ter você como mãe. Essa mulher corajosa, inteligente, determinada, guerreira. Você é um exemplo para mim, viu? E você me ensina todos os dias o verdadeiro significado de amor. Eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Queria dizer que eu te amo muito, que eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter nascido sua filha. Você é exemplo, inspiração, você só sabe doar amor. É uma experiência maravilhosa ser sua filha. Te amo, beijos. Feliz Dia das Mães. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz.
desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.